Bom dia aí a quem está chegando. Consegui. Bom dia a todos. A minha neném já deu bom dia a vocês, se vocês escutaram daí. Bom dia, Cássio. Consegui, haha. Pegou. Eu saio por 5 minutos, a aula começa. Exatamente. Pegou. Ei, que é isso? Câmara. Escutando brega. Escutando brega, isso é isso. Botando brega aí. Escuta aí. Eu, tá longe. Eu que tô escutando Mozart, gente, que tristeza. Isso é triste. Todo mundo faz uma pose aí pra foto aí, rapidinho. Ai, meu Deus, calma. Tô horrível. Eu tô horrível, gente. Nem arrumei o Nada, cabelo. normal, mas aparece bem pequenininha. A parte. Bem pequeno só. Pronto, 1, 2, 3, já. Pronto, ó, já tirei já. Meu Deus. Pessoal, alguns minutinhos aí a gente começa esperando o restante entrar, tá bom? O restante se entrar, né? Se entrar, né? Não, Emanuel Emanuel disse que não vai não vir, tem. preguiça, não. Emanuel disse que não vai ter aula, que não ia vir. Não, peraí. Emanuel, meu Deus, é de sempre. Mas, pessoal, vê só. Vocês já, desculpa o susto aí. Vocês já desativam aí o microfone de vocês, a câmera, tá bom? Que aí a conexão fica bem melhor para a gente trabalhar. A aula da gente é trigonometria, vocês vão pegar o livro aí, Trigonometria, capítulo 6, tá bom? Então, o livro Trigonometria, capítulo 6. Vocês vão acompanhando aí comigo. Qualquer dúvida, você liga o microfone, fala comigo. Numa boa, tá bom? Uhum. Então, eu vou desativar aqui. Não se assuste não, tá bom? Que eu desativo aqui o som de vocês. E a câmera também. Tá bom? A minha câmera aí, como eu já tinha dito a vocês, eu não sei que danado deu na minha webcam, mas ela não... Eu não estou conseguindo transmitir a, a minha webcam para você. Mas, de antemão, o que importa aí é a voz, né? A gente está aí trabalhando aí direitinho. Okay? Vamos lá, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Meu slide está aqui, deixa eu só ajeitar e abrir o meu livro também para acompanhar junto com vocês. Vamos lá. Livro aberto, então vocês já sabem do esquema, não precisa a gente se alongar tanto. Né? Não precisa nos alongarmos tanto. Vamos lá. Então, no livro de vocês, aí antes da gente realmente entrar no assunto do livro, relembrar o que a gente viu na aula passada, que são coisas importantes para os nossos próximos capítulos, inclusive esse agora, né? Lembrar que π radiano vale 180 graus. Lembrar também sobre a primeira determinação positiva, né? Então, como a gente pode pegar um ângulo que está em um quadrante diferente e ver a sua simetria trigonométrica, né? Ou seja, saber qual o ângulo do primeiro quadrante que corresponde a um desses ângulos. Não sei se em casa vocês treinaram, acredito que sim. Se observar, sempre a gente ia estar preso do primeiro quadrante aos ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90. Então são os ângulos que a gente tem como principal, chamado de arcos notáveis, que são importantes. Hoje a gente vai ver isso aí direitinho. A gente vai ver essa parte aí. Vou mostrar a vocês mais uma tabela, aquela coisa toda. Então são os arcos bastante importantes.
Mais importante ainda foi o que eu disse a vocês na aula passada, que tinha que decorar isso aí, né? Tem em mente, que a gente viu lá nos primeiros capítulos, que era os ângulos aí. Né? E nessa aula de hoje vocês vão ter a honra de escutar a minha voz mais uma vez cantando essa musiquinha aí. Eu já estou ficando craque aí de tanto cantar essa musiquinha. Né? Estou ficando até tímido. Essa minha esposa, vou daqui uns dias lançar um single aí no YouTube, cantando a musiquinha aí para vocês. Mas, ó, é uma musiquinha bem simples, bem rápida e que dá para você anotar e construir a tabela de forma básica. Né? Só lembrar, ó, todo mundo 1, 2, 3. Aí vocês 1, 2, 3, todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Eita, nem pegou 2 aqui. E raiz ou não tem 1. Então você vai, raiz ou não tem 1, você coloca. Bom? Professor, e a tangente? Aí a tangente eu sempre digo, é a divisão do seno pelo cosseno. Então, basta você dividir esses dois valores um pelo outro, você vai chegar no resultado da tangente. Como a tangente é algo que não é tão cobrado assim, não se tem uma frequência nos vestibulares, a cobrança de dizer calcula a tangente de tal coisa, tal coisa. Quem aparece com mais frequência é o seno e cosseno, então eu peço para que meus alunos decorem somente essa parte aí do seno e cosseno. E lembrar que a tangente é a divisão. Né? Então, isso é só um lembrete, a gente viu isso nas aulas anteriores. Vamos sim agora a nossa aula de hoje. Okay? Então, a gente vai ver agora o seno de um arco. Né? No caso, no livro de vocês, está seno e cosseno. A gente vai ver os dois hoje. Professor, o que é que muda do seno normal, ou seja, o seno de um ângulo, foi o que a gente viu no capítulo 1, para o seno de um arco? Sou bem sincero, não muda nada. A única diferença é que no seno de um arco a gente vai trabalhar muito com a simetria desse seno. Então, por exemplo, eu posso ter um ângulo, vamos dizer, 4.350 graus. Esse ângulo, ele corresponde a um arco, né, simétrico a ele, no círculo trigonométrico. E esse arco que esse ângulo corresponde, ele tem as mesmas características, ou seja, ele tem o seno, cosseno e tangente de mesmo valor numérico, porém sinais diferentes. Então, quando a gente está usando esse termo aqui, arco, é mais para especificar que vai existir um arco no nosso ciclo trigonométrico, independente de onde for, seja no primeiro, segundo ou terceiro quadrante, que corresponde a um determinado ângulo, seja ele grande, seja ele pequeno. Tá bom? Mas a gente tem essa correspondência. E isso faz com que a gente, no caso, torna mais simples a gente responder situações como ângulos bastante grandes. Então, ângulos enormes a gente conseguir transformar num arco específico. Mas é a mesma coisa com a simetria. Vocês vão ver que não tem dificuldade. É a mesma coisa. É um assunto bem tranquilo, bem fácil. O pessoal é que assusta. Na verdade, o nome é que assusta, né? E cá entre nós, né? O livro ele é bastante longo quanto a esse assunto. Se você folhear aí, tem várias páginas. E que, na minha opinião, não há necessidade dessas páginas todas, não. A gente vai ver de forma simples, curta e útil. Vai ver o suficiente, tá bom? Mas tudo que está aí no livro, você nessas páginas todinhas, vai estar contido aqui no nosso slide. Inclusive essa imagem aí, que vocês estão vendo aí, tá bom? Então está aí no livro que ele fala que o ciclo trigonométrico de medida P, aí ele está apenas mostrando que o arco que ele se refere é justamente, se eu tenho um ângulo aqui, né? Então, AP é igual a X, então o arco AP, esse arco aqui todo, AP, ele é igual a esse ângulo pelo fato de ser um ângulo central. É um ângulo X aqui. Ele está mostrando aí. Não é só isso, estou só dando um resumo aí, uma revisão do que a gente viu anteriormente, toda vez que for ângulo central. E como a gente está trabalhando com ângulo central, é que fica fácil mesmo. Né? Nesse assunto aí, a maior parte dos ângulos que a gente vai trabalhar são ângulos centrais. Então, a primeira coisa, sinal do seno. Como é que o seno se comporta no círculo trigonométrico? É fácil de identificar quando você vê lá primeiro, segundo, terceiro quadrante. Eu tinha comentado com vocês na aula anterior, porém nessa aula a gente vai aprofundar. O sinal do seno, ele tem essas variações nessa situação. O seno, ele pertence a esse eixo aqui, o eixo na vertical. Bom, então esse eixo daqui é o que se corresponde ao seno. Porque mais na frente a gente vai ver o ciclo trigonométrico inteiro. A gente vai ver o ciclo trigonométrico todo. Eu até mostrei na aula anterior, mas a gente vai ver essa parte aí onde tem um seno e tem um cosseno. O cosseno é o eixo horizontal, a gente vai ver já já. Mas o seno, eixo vertical. Então, ele é positivo no primeiro quadrante,
positivo no segundo quadrante, negativo no terceiro e negativo no quarto. Bom, professor, tenho que decorar isso aí? Tem. Isso vai salvar a vida de vocês de um jeito enorme. Por exemplo, olhando a simetria. Vamos ver aqui o ângulo de... Deixa eu colocar aqui. Ângulo de 210 graus. 210 graus. Está em que quadrante? Se você observar, 210 está por aqui, mais ou menos aqui. Ele está no quarto quadrante, ou no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, então eu já sei que o seno de 210 vai ser negativo. Se a gente usar aquela formulazinha que a gente tem lá, onde aqui dizia que no terceiro quadrante a gente tem 180 mais alfa, se eu não me engano, daria o ângulo de 210. Se eu não me engano é isso aí. É só você relembrar aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Aqui, é isso aqui que eu estou falando. Bom? Então, isso seria o ângulo do terceiro quadrante. Qual seria o ângulo que 210 corresponde, né? Agora falando em arco, o arco de 210 corresponde no primeiro quadrante. Então, vai lá. Eu já coloquei 180 mais alfa é igual a 210, então o alfa vai ser 210 menos 180. Bom, deixa eu só ver aqui que tem alguém falando que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que foi aqui. Então, acho que... né? Acho que está tudo ok. Falaram comigo aqui no Zap. Pensei que era alguém da turma de vocês, mas não é não. E outra turma, o pessoal querendo entrar cedo na aula, né? Mas vê. Continuando, eu parei. Sim, 210 menos 180. 210 menos 180 vai dar 30 graus. Então, significa que o ângulo de 210, ó, ele é correspondente ao ângulo de 30. Se ele é correspondente ao ângulo de 30, então o seno de 30 tem o mesmo valor para 210, né? E a gente sabe que o seno de 30 é quanto? 1 sobre 2. A gente viu na tabelinha aí anterior. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Porém, 210 está onde? No terceiro quadrante. Por ele estar no terceiro quadrante, então o seno vai ser o mesmo valor numérico, 1 sobre 2, só com um sinal diferente. E isso aí facilita a vida de vocês, principalmente os vestibulandos. Porque você consegue detectar o sinal decorando apenas alguns ângulos, não todos. A gente vai ver, já vou mostrar uma tabela aí para vocês. Esses ângulos aí, que essa tabela vai estar no livro de vocês e que vocês vão ter que estudar. Né? Que provavelmente vai ter questões na prova envolvendo essa parte de sinais, quando a gente for fazer a prova direitinho. Tá bom? A coordenação ainda vai divulgar para vocês as datas da prova, como é que vai funcionar, todo o processo. Eu também estou aguardando as instruções. Assim que eles mandarem as instruções para a gente já vai elaborando aí essas provas e vai se dedicando a elas, tá bom? Então, isso seria o seno, ok? Aí agora o cosseno, professor, o sinal do cosseno, ele é igual, ele tem a mesma, como é que eu posso dizer? A mesma bagagem, porém é sinais diferentes. No primeiro quadrante ele é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro ele é negativo e no quarto ele é positivo. Bom, então cosseno, por quê? Ele pertence a esse eixo horizontal. Você vê lá na matemática, em função, quando a gente tem lá o plano cartesiano, ó, esse lado aqui é positivo para x e negativo para x. Para y, esse lado aqui é positivo e aqui também é negativo. Okay? Isso lá no plano cartesiano. A mesma coisa acontece aqui também. Como eu estou só olhando para o cosseno, por isso que eu digo que o quarto quadrante inteiro é positivo. Por exemplo, o ângulo 210, é que a gente tinha visto no exemplo anterior. Então, 210 está no terceiro quadrante. Ele é correspondente a 30, então ele tem o mesmo valor numérico de 30. Ó, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, o de 210 vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Porque o cosseno no terceiro quadrante é negativo. É o mesmo valor numérico, só muda o sinal. Isso acontece com todos os ângulos, professor? Sim, com todos os ângulos que são simétricos. Qual é a nossa vantagem? Tanto no vestibular quanto no SSA, por aí afora, eles só cobram ângulos simétricos. Então temos uma vantagem enorme quanto a isso,
a gente sempre vai ter só ângulo simétrico. Por isso que você vê o assunto de simetria angular, né, que a gente viu no assunto anterior. Quem faltou a aula anterior é só rever. Vai lá no meu canal e rever a aula lá, que está lá disponível para vocês. Tá bom? Só dá uma olhadinha lá direitinho. Okay? Sim, aproveitando também a ter avançado no assunto, parabenizar pelas atividades, viu? Meus parabéns pelo o joguinho lá, o trabalho, Batalha Naval. Eu estou montando um videozinho rápido com os vídeos de vocês. Não se preocupem que estou fazendo uma montagem bem bacana para ficar bem acelerado. Quem mandou o vídeo muito longo, eu só peguei um pedaço, tal, aquela parte, vou passar bem rápido, mas só para mostrar que vocês fizeram um trabalho e vou postar esse vídeo aí depois para vocês no Classroom, tá bom? Assim que estiver pronto. Okay? Então, beleza, sobre o sinal do seno e cosseno. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Tanto no seno quanto no cosseno, seno e cosseno, vocês aqui, agora aí, vocês podem ou falar no microfone ou digitar no chat. Fica à vontade. É melhor no chat, fica mais fácil aqui para acompanhar. Digam para mim quem é o correspondente de 330 graus nesse ciclo e qual seria o seno e o cosseno dele. Bom, de 330 graus. Primeira coisa a fazer é detecta o quadrante ao qual ele pertence. Depois do quadrante, aí você vai usar aquelas formulazinhas anteriores para tentar encontrar quem é o correspondente dele no primeiro quadrante. Bom, vou abrir o chat aqui e vou ficar acompanhando vocês aqui. Agora que eu vi o chat aqui, vocês conversando aqui. Realmente, o restante tá, Emanuel mesmo, tá com uma preguiça que eu nunca vi na minha vida. Digam a ele que eu lembro dele. Todas as aulas eu falo o nome dele. Todas as aulas. A Adriana, eu não sei se ela tá por aqui, deixa eu olhar. Tem 9 participantes, deixa eu ver se a Adriana. A Adriana tá. Uhum. Isso. É bom até aproveitar para tirar o print aqui dos participantes. A chamada depois anotar, né? Porque pronto, eu acompanho esse print aí direitinho. Mas é Manuel. Ítalo nem se fala, né? Eu tô falando assim de Emanuel, mas imagina Ítalo. Né? Ítalo nem se fala. Ele deve estar preocupado. É, porque ele mora com a avó dele, eu lembro das aulas dele preocupado. Isso, quem está respondendo aí é do quarto quadrante, é isso mesmo. Do quadrante 4. Aí ele está preocupado, eu acho, Ítalo, por conta da avózinha dele, né? Que ele mora com a avó e realmente, quem mora com a avó numa situação como essa, fica complicado até sair de casa, né? Para resolver alguma coisa ou por aí vai. Mas assim, eu já faz uns dias que eu não vejo minha avó também, falo com ela só por telefone e ela fica só dizendo, me abandonou, não foi meu neto. Não, minha avó. O bichinho fica pensando que a gente abandonou ela, né? Então, quarto quadrante, parabéns aí para quem respondeu. A primeira coisa é essa, é identificar o quadrante. Né? Deixa eu voltar para cá. Então, identificar o quadrante. Então, 330 é do quarto quadrante. Aí, após identificar o quarto quadrante, você vai tentar saber quem é o simétrico dele. Aí você vai lembrar da formulazinha aí. Vamos ver se você lembra aí da formulazinha. As 4 fórmulas aí. Você lembra. Eu vou voltar o slide aqui para mostrar a vocês essa fórmulazinha. Né? Para quem não lembra aí, a fórmula é essa aqui. Essa aqui. Beleza? 360 menos alfa. Aí você iguala a 330 e vai achar alfa. Alfa é o correspondente, tá bom? Anotaram aí? Vou voltar, tá bom? Vou deixar vocês aí respondendo aí. Quem seria o correspondente de 330? Quem seria o alfa? Respondendo aí no chat.
Seria o ângulo de 30 graus. Né? Ó, coincidência. Mesmo esquema que 210. Aí vê, o seno de 30 graus é 1/2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Porém, a gente tem que ver o sinal agora. No seno, 330 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o sinal é positivo ou negativo para o seno? Para o seno. Né? Então, para o seno, esse slide aqui anterior. Para o seno, no quarto quadrante, ele é negativo. Então, no caso, o seno é menos 1 sobre 2. Okay? E o cosseno, que a gente está vendo aqui, ele é positivo. Então, fica desse jeitinho aí. Raiz de 3 sobre 2. Então, veja que tudo se baseia naquela tabela. Naquela tabelinha simples. É tudo baseado lá. Beleza? Então, tudo baseado. Né? Beleza, aí. Sumi aqui um pouquinho, mas foi mal. Voltei. Né? Deve ser a internet. Então, voltando aí. Então, é só lembrar. O sinal do seno, ele é positivo, positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto. E o cosseno, ele é positivo no primeiro e quarto e negativo no segundo e terceiro. Uma dica que eu dou a vocês é, quando terminar a aula, você pega a videoaula, eu sei que vocês têm outra disciplina, mas quando terminar, que for à tarde, for fazer os exercícios, você pega essa aula e assiste ela novamente. Pausando. Você pega essa aula e vai assistindo, pausando ela. Tá bom? Verificando essa figura. Tem no livro de vocês essa imagem também. Vocês podem rabiscar, fazer um resumo. Né? Nas aulas anteriores eu até expliquei isso a vocês. E o ideal é fazer um resumo sobre isso aí. Tá bom? Esse capítulo, por ele ser longo, a gente não vai finalizar 100% no dia de hoje. Né? Mas deixa eu ver aqui. Eu não acredito que a gente ainda vai ficar falando um pouco mais sobre ele. Mas ó, essa tabelinha está no livro de vocês. Não vou falar ela toda não, porque vocês tá óbvio e claro aí que seria o seno e o cosseno dos arcos notáveis, né? Que é importante você saber. Então você decorar. É melhor do que decorar todos. Garanto a vocês. Então seria importante você saber. Na minha opinião, se você decorar esses 5 aqui, você já tem 90% de todas as questões que aparecerem no vestibular que for sobre esse assunto. Tá bom? Esses outros 3 aí não é tão importante assim não, mas vai ser importante para a nossa aula, né, durante o ano. Porque nas funções trigonométricas, quando a gente for ver, acredito que no próximo livro 3, por aí em diante, aí a gente vai necessitar desses 3 danadinhos aqui, ou seja, dessa tabela completa. Mas se você já decorar isso aqui, você já faz uma boa prova para esse bimestre agora. Tá bom? Então, tabelinha está no livro de vocês aí. Você pode olhar que tem essa tabela aí. Beleza? Então vou avançar aqui. Você acompanha pelo livro qualquer coisa. Olha lá, vou deixar a tabelinha ali no cantinho, junto com as nossas formulazinhas, para a gente responder algumas questões aí. Tirar algumas dúvidas aí rápido. Por exemplo, calcular o seno de 120. Aí você diz, eita, professor, não está na tabela. Mas aí a gente vai usar a ideia de simetria. Então, para calcular o seno de 120, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai observar em que quadrante ele está. Então, 120 está onde? No segundo quadrante. Então, se ele quer o seno, o segundo quadrante, o seno é positivo ou negativo? Positivo. No segundo quadrante, eu tenho um seno positivo. Então, você vai sempre fazer isso. Identificar em que quadrante ele está, se ele é positivo, se é negativo, e depois você vai usar a simetria. Né? Quem é que lembra aí? Olhando a fórmulazinha aqui, ó, 180 menos alfa. Então, 180 menos alfa igual a 120. Vou passar alfa para lá e 120 para cá, tá bom? Então, 180 menos 120 e alfa vai positivo. 180 menos 120, deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa. 180 menos 120, isso, 60 graus. Tá bom? Então, o alfa vale 60. Tá bom? Então, significa que tudo que se refere a 60
tudo que se refere a 60 corresponde a 120. Ele tem a mesma tangente, o mesmo seno, o mesmo cosseno. Tem tudo. Tudo que tiver referente a 60. A diferença está no sinal. Tá bom? Por exemplo, fosse o cosseno de 120, então a gente tinha... Pode falar, Cássio. Pode ligar o microfone aí e falar. Tire sua dúvida aí. É só ativar o microfone e falar. Isso é para todos, isso, para todos os ângulos. Tá bom? Todos os ângulos, sem exceção. Claro que a gente só trabalha com esses aí, dessa tabela. Não só a gente, como os vestibulares. Eles se baseiam com essa tabela. Mas todo ângulo é possível se trabalhar dessa forma. Né? Isso dá uma garantia para a gente e uma vantagem. Porque se você só decora essa tabelinha rápida, você consegue desenvolver mais rápido a questão. Você ganha tempo com isso. Né? Então, o alfa é 60. O seno de 60, a gente está vendo aqui que é quanto? Raiz 3 sobre 2. Como a gente já sabe que no segundo quadrante o seno é sempre positivo, então o seno de 120 também vai ser positivo, sendo raiz 3 sobre 2. Em física, por exemplo, a gente usa algo parecido quando o professor, não sei se eu acredito que no primeiro ano, o professor ele vai trabalhar com vocês cálculos vetoriais. E às vezes acontece que o cálculo vetorial ele necessitar de, como é que eu ia dizer agora? Uma lei dos seno, não, lei dos cosseno. E aí acaba com a formulazinha lá na física da lei do cosseno, o que é menos 2BC acaba sendo mais 2BC, porque o ângulo é 120 graus, a maioria das vezes. E aí, quando o cosseno de 120 entra na jogada, ele acaba alterando o sinal, ficando negativo, né? Porque o cosseno no segundo quadrante, o cosseno aqui é negativo. O seno é positivo, que corresponde a esse eixo, e o cosseno é esse eixo daqui. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém com alguma dúvida. Okay? Isso, o cosseno seria menos 1 sobre 2. Isso mesmo. Bom, vai lá, avançando aqui. Tem mais um exercício, acredito. Deixa eu ver aqui. Mais um aqui pra gente. Calcular o cosseno de 150. Vamos lá. Vamos junto aí. Vamos falando no chat aí, dizendo a minha aí. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. E vocês vão falando comigo aí, dizendo aí o 150, em que quadrante ele está. Quem quiser aí vai se pronunciando. Tá bom? Primeiro pronunciar, eu já vou anotando aqui. Em que quadrante está o cosseno? Qual quadrante está o cosseno de 150? Seria o segundo quadrante, isso mesmo. Então, 150 está por aqui. No segundo quadrante. Então, igual 120. O seno é positivo e o cosseno é negativo. Eu só preciso saber que correspondente o 150 tem aqui no primeiro quadrante. Usando o mesmo cálculozinho. 180 menos alfa igual a 150. Passa 150 para cá e alfa para lá. Então, 180 menos 150, que é igual a alfa. Quanto é 180 menos 150? Beleza? Então, temos aí 30 graus. Esse é o correspondente. Aí você agora olha na tabela e vê. Vamos olhar para a tabela. 30, tá onde? Tá aqui. Então, tudo que se refere a 30 graus é correspondente a 150. Só que a gente tem que ter cuidado com o sinal. Se você observar nessa tabelinha da gente, o ângulo de 30 graus ele é todo positivo. Por quê? Ele está no primeiro quadrante. Tanto seno como cosseno é positivo. Aí a gente só precisa olhar o sinal. Como ele está pedindo aqui para a gente o cosseno, aí eu vou lá. Qual é o cosseno de 30? Cosseno de 30, tá aqui. Raiz de 3 sobre 2. Só que a gente está querendo o cosseno de quem? 150. E ele tem que ser o quê? Negativo. Okay? Observa bem, só muda o sinal. Eu lembro quando ano passado eu colocava nas provas e observava os alunos errar isso bastante, né? E se você vê, não é algo difícil. É algo que com um treinozinho rápido você consegue entender a jogada. Você consegue compreender facilmente essa jogada aí do que se tem. Beleza, galera? Mais alguma dúvida aí?
Falem aí no chat aí. Se tiver mais alguma dúvida aí, é só falar. Bom, vou avançar aqui. Né? Ó, não sei se vocês sabem aí, mas o Zoom ele dá um limite para a gente de sala de aula de 40 minutos, a não ser a versão paga aí que passa dos 40 minutos. Mas a versão paga é muito cara, né? Em torno de R$ 100 aí. Né? Então, diga aí, Isis. Pode falar aí. Se quiser falar no microfone, à vontade, se não, no chat. Tá bom? Diga aí sua dúvida. Ah, foi sem querer, né? Beleza. Isis sendo Isis. Então, ó, temos aí 10 minutinhos para a gente praticar um pouquinho os exercícios aí do livro de vocês, atividade em sala, ok? Então, determinar cada cena a seguir. Então, vamos ser rápido aí. O seno de 420 graus, né? Então, em relação à teoria, essa parte teórica a gente finalizou, né? Eu até pensava que a gente ia chegar até em outra aula. Quando for na aula seguinte, né, ou seja, de hoje a 8, né, a gente vai ver a tangente, e quando a gente finalizar a tangente, aí a gente dá sequência a ter uns momentos de resolução de questão. Na aula dessa sexta é matemática fundamental. Veja que a gente normalizou agora, tá bom? Então, na segunda vai ser trigonometria e na sexta matemática fundamental. Igual à escola, do mesmo jeitinho. E a gente vai se encontrar no mesmo horário, do mesmo jeitinho. Beleza? Mesmo horário. Inclusive, o link vai ser até o mesmo, ok? Mas eu não vou deixar de compartilhar o link lá para você, mas vai ser o mesmo. Porque como a gente tem aulas seguidas, aí acabou que a nossa turma garante o mesmo link em 2 dias da semana. Né? O programa aqui consegue deixar em 2 dias da semana. Mas vai lá. Seno de 420 graus. Então, o seno de 420 graus, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar 420, professor, é um número muito grande. Aí lembra da dica, vamos reduzir ele para a primeira determinação positiva. Aí eu disse a vocês, quando o número for grande, então você vai subtraindo por 360. Se for grande demais, ou seja, 4.000 não sei quanto, você divide por 360 e o resto você vai adaptando ali direitinho. Tá bom? Então vamos lá. Continuando aí. 420 menos 360. Você vai ter 60 graus. Então, significa que o 420 ele é correspondente a 60 graus. Professor, e a simetria? À vontade. A gente usa a fórmula se desse um número maior aqui. Desse, por exemplo, 100 e pouco, aí a gente usa a fórmula. No caso aqui, a gente já caiu no primeiro quadrante. Então, é 60 graus, tá bom? Então, 420 tem a mesma particularidade que o ângulo de 60. Inclusive, os mesmos sinais. Porque o que é que está dizendo para mim? Que quando o ângulo aqui deu uma volta completa, no 60 ele veio e parou. Então, ele está aqui no primeiro, o ângulo de 420 graus está no primeiro quadrante. E o seno no primeiro quadrante é positivo. Por incrível que pareça, ele é correspondente ao seno de 60. E quanto é o seno de 60? Quem lembra aí? Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, bem tranquila aí essa atividadezinha. Vamos lá, próxima. Letra B. 13π sobre 4. Está em radiano. Lembra da dica do professor Rafael? Converte para graus, é bem melhor. Tem professor que prefere que você converta para radiano. Eu prefiro que converta para graus, acho que é mais fácil de compreender. Né? Mas aí fica a seu gosto, fica a seu critério. Aí é só você pegar 13 vezes 180, que divide 4. Tá bom? Isso é a conversão. Você substitui o π ali por 180 graus. Tá bom? Aí 13 vezes 180 dividido por 4, eu já vou colocar aqui a resposta. Fica mais fácil para a gente. Dá 585 graus. Tá bom? Aí 585 graus, vou ver aqui, 585 graus, vê que é um número grandão. Então, mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Continuando. Subtrair por 360. Então, subtrai por 360. Bom? Não 6 não, minha gente, é um 0 aqui. Na hora de riscar, ficou parecendo 6. Então, subtrai 360, sobrou o quê? 225 graus. Veja que eu não posso subtrair 360 mais. Aí, nesse tipo de ângulo, eu vou ver que quadrante ele está. 225 está aqui.
nesse quadrante. Tá bom? Então tá aqui, no terceiro quadrante, né? 225. Então tá no terceiro quadrante, se ele quer o seno no terceiro quadrante, ele é o quê? Negativo. Né? Então eu vou ter aqui, seno, só preciso saber, de 225, e ele vai ser negativo. Eu só preciso quem é ele no primeiro quadrante. Aí você vai pegar e usar a formulazinha, que é 180 mais alfa, que é igual a 225. Aí a alfa vai ser igual a 225 menos 180, que dá 45. Então você observa que ele é correspondente a 45. É a mesma coisa que 45, só que o quê? Negativo. 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno aqui, que representa o 225, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos para a próxima. 17 pi sobre 3. Eu vou deixar essa para vocês fazerem em casa. Tá bom? E aí, nos comentários do vídeo, quando eu postar lá no YouTube para vocês disponibilizar, no comentário do vídeo você responde essa letra C lá para mim. Vai ficar bacana essa interação. Tá bom? E eu vou dizendo lá se está certo, se está errado. Quero ver a interação de vocês lá. Beleza? Eu não vou dar o gabarito aqui, não. Lá nos comentários eu dou o gabarito. Okay? E quem estiver assistindo a aula aí também, né, depois, quem faltou a aula que estiver assistindo depois, já responda aí nos comentários. Okay? Pronto, letra D, um marco negativo, que é como tinha falado durante a aula. Seno de menos 150. Então, o seno de menos 150 é o seguinte, como está negativo, eu tenho que tornar ele positivo. Como é que eu faço? Lembra? Quando ele está grande demais, eu subtraio 360. Quando ele está pequeno demais, então eu somo 360. Ok? Eu somo. Então eu vou ter 360, no caso, menos 150, mais 360. Então eu vou ter como valor 210. 210, a gente sabe que está por aqui no terceiro quadrante. Como ele quer o seno aqui é negativo. A gente até já viu como exemplo o 210. Então, o seno de menos 150 ele é correspondente ao seno de 210. E 210 é correspondente ao ângulo de 30. Só que o quê? Negativo, né? Então, eu vou ter o mesmo seno de 30, só que negativo. Seno de 30 é 1 sobre 2, então, o seno aí de 210, ou seja, de menos 150, é menos 1 sobre 2. Só? Então, em relação ao ângulo aí. Deixa eu ver se tem mais um. Tem 2 minutinhos. Pronto. Esse aqui é o seguinte, mesmo esquema. Eu vou fazer só essa primeira informação. Fazer essa primeira informação. Porque o nosso tempo aí, falta 2 minutinhos para se encerrar a nossa chamada. Então, o nosso tempo aqui é rápido. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 2.460, você pode sair subtraindo 360 ou simplesmente dividir por 360. Vai ganhar tempo. Então, você pega 2.460 dividido por 360. Você vai ter aí aproximadamente 6. Tá bom? Aproximadamente 6. E vai subtrair, porque 6 vezes 360 dá 2.160. Aí você subtrai 2.450, aí sobra o quê? 300. Esse resto é o que se refere lá no quadrante. Aí você vai calcular separadamente cada cosseno desse. Assim como a outra, essa questão aí você também vai deixar nos comentários do nosso vídeo. Tá certo, galera? Então, ó, 2 questãozinhas para você deixar nos comentários do nosso vídeo e atividade online desse capítulo, tá bom? Vocês vão fazer a atividade online desse capítulo, eu vou relembrar lá no Classroom, postar lá que você deve fazer essa atividade hoje à tarde e entregar até sexta-feira, tá bom? A data de entrega é até sexta, beleza? E quando for na sexta-feira, eu passo a atividade de matemática fundamental para você entregar até a segunda. Beleza, galera? Muito obrigado por hoje, tá bom? Agradeço bastante aí para você, pela vinda de vocês aí na aula, né? A participação também. E até a próxima. Podem sair da sala e ir para a sala de aula do próximo professor. Ainda sobrou alguns minutinhos da nossa aula, mas você descansa aí um pouquinho, relaxa aí, curta como se fosse um intervalo. Valeu? Tchau, tchau.